É muito bom voltar aqui no Jardim América. Quando eu vi de Cachoeira do Sul aqui para Jacareí, foi a igreja que eu frequentei por alguns anos. E agradeço você, viu, Osíris, pelo convite. Deus o abençoe. Você vai retribuir isso aí no dia 9, lá no Jardim Emília, né? E Ronald também. Aliás, é muito bom ouvir você cantar, viu, Ronald? Fazia tempo que eu não ouvia você cantar. Bom, para aqueles que não sabem, sou coordenador ali da geradora da Novo Tempo em Pindamonhangaba. E eu ouvi algumas coisas quando eu aceitei o convite de ir para lá. Até normais. João, você é louco de viajar todo dia. E quando chove, porque eu vou de moto. E o calor. E o frio. Mas olha, eu encaro esse desafio, que na verdade é um desafio, com muita alegria. E o tempo do percurso, todos os dias eu uso para meditar. E ali eu fico pensando algumas coisas. Esses dias eu li um verso na Bíblia. E esse verso ficou por mais de uma semana na minha cabeça. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas decisões nós tomamos por dia? Muitas, né? Aliás, a gente já acorda tomando decisão. Vou pentear o cabelo ou não vou? A roupa que eu vou, o sapato que eu vou trabalhar de carro, vou trabalhar de moto, vou pegar o ônibus, não vou, tomo café, não tomo, o que eu vou comer, o que eu não vou. E assim vai. Tantas são as decisões. E aí eu me perguntei, mas existem coisas que eu não escolho. Existem coisas que Deus escolhe por mim. E existem coisas que eu não deveria escolher. Porque se eu escolher, eu vou errar. E se eu errar, vou ter consequências. Às vezes eu posso até escolher. Mas eu vou escolher errado. E foi por isso que eu escolhi, na verdade, que eu coloquei o título nesse sermão, Escolho eu ou Deus escolhe por mim? E aí eu me perguntei, qual foi a escolha mais importante que eu fiz na minha vida? Eu fiz algumas. Essa foi uma delas. Eu não sei quantos sabiam, mas até os meus 19 anos eu pesei 168 quilos. Foi o máximo, né, que eu cheguei. Essa foto de cima para a foto de baixo tem 6 meses de diferença. A foto de cima eu estou pesando 168 quilos, a foto de baixo 70 quilos. Foi uma decisão importante que eu tomei na minha vida. Não queria mais viver da forma como eu vivia. Mas a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, e foi a maior delas com certeza, foi essa. Casar foi a maior e melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não tenho dúvidas disso. Quando você escolhe a pessoa certa, você tem uma vida de bênçãos. Nem que seja para você viver dessa forma. E quem falar que não é verdade, viu, gente? Agora, eu fiquei pensando nessa frase. Escolha as suas preocupações. Isso me fez sentido quando eu li esse versículo aqui. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Se a vida só nos desse coisas boas, não tem sentido nós pedirmos sabedoria para Deus. Salomão, obviamente, pediu sabedoria, porque ele sabia que ele iria enfrentar problemas, que ele iria ter dificuldades, que ele iria passar por momentos turbulentos. Por isso ele pediu sabedoria. E aí que essa frase fez sentido quando a gente escolhe... Epa, tá indo para frente aqui. Espera aí, que eu tô... Opa, alguma coisa aconteceu de errado aí. Mas enfim, fez sentido... Volta aí para mim no começo, que ou eu fiz alguma coisa errada aqui, ou... Enfim, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Mas ele está indo para frente. Os dois estão indo para frente.
Ó. Os dois estão indo para frente. Que loucura. Nunca aconteceu isso. Bom, enquanto ele reseta lá, a gente vai seguindo. Enfim, a vida é feita de escolhas. Existem escolhas que eu posso fazer. Existem escolhas que estão na minha mão. Existem escolhas que Deus faz por mim. E aí é onde entra o versículo que a gente vai ler. Eu queria colocar ali na tela para vocês, mas abra sua Bíblia em João 15, no versículo 16. João 15, 16. E eu fiquei uma semana pensando nesse versículo para entender quais são as escolhas, quais são as escolhas que Deus faz por mim. Porque ali o texto é claro, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Mas ali, na continuação do verso, a gente entende uma coisa, Deus é específico. Eu escolhi vocês para quê? Para que vocês deem frutos. Aí a gente pensa uma coisa, existe um pensamento na igreja de que dons são aquelas pessoas que cantam, ou são pessoas que pregam, e Deus seria injusto com as pessoas se ele fosse seletivo, porque não são todas as pessoas que cantam, não são todas as pessoas que pregam, mas Deus dota todos com capacidades especiais, inclusive aquelas pessoas que ficam na porta da igreja cumprimentando. Eu, por exemplo, falo para 10 mil pessoas, para mim não tem problema nenhum, mas não me dê um livro para entregar no Impacto de Esperança que eu não sei fazer. Não sei fazer, não sei entregar o livro. Eu tenho vergonha de abordar as pessoas. Timidez é uma dificuldade que eu tenho. Não posso ser escolhido para fazer isso. Vai dar errado. Mas Deus me escolheu para fazer outra coisa. Vamos ver se vai agora. Bom, vamos lá. Essa é minha família, ou parte dela. Minha mãe, nos seus altos 1,49 m. Meu pai, minhas duas sobrinhas, meu cunhado, o João Vitor, que ali devia ter uns 7 anos, Darcy, meu outro cunhado e a minha irmã. No ano de 1977, óbvio que eu não era nascido ainda, mas meu pai fez uma escolha. E essa escolha, ela mudou o rumo da nossa família. Eu vou citar algumas coisas aqui, entendam que eu estou contando uma história, não estou falando de A nem B, vou contextualizar aqui. O meu pai era um cara terrivelmente católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, e tinha feito uma promessa: ir 7 anos seguidos de Bragança Paulista, que era a minha cidade natal, a Aparecida a pé, como gratidão a Deus, por Deus ter abençoado a sua família. Ok. Ele foi 77, foi 78, foi 79, foi 80, e quando se preparava para ir a 5ª vez, alguém escolheu entregar um convite da Semana Santa para minha mãe, que também era católica, não tanto quanto meu pai, mas ia na igreja e frequentava as missas e tal. A vizinha do lado de baixo da minha casa, Aparecida Rossato, entregou um convite na Semana Santa para minha mãe. E a minha mãe falou: eu vou. E foi. E voltou. E falou o seguinte para o meu pai: olha, eu não volto mais lá na igreja católica, porque nessa outra missa, que na verdade era o culto da igreja adventista, é totalmente diferente, é muito mais bonito. Até o padre fica na porta da igreja cumprimentando as pessoas quando termina a missa, que na verdade era o pastor que ficava na porta da igreja cumprimentando as pessoas, né, o pregador.
é muito bonito, eu não vou voltar mais. E o meu pai ficou louco da vida, porque dividiu a casa, né? Um ia para um lado, o outro ia para o outro. Minha mãe escolheu e começou a fazer um estudo bíblico chamado Revelações do Apocalipse. Isso aí quem é veterano de igreja vai lembrar. Não é da época dos mais novos aí, mas os veteranos vão lembrar. Ela estava com tanta sede de igreja que ela fazia 2 estudos bíblicos. Um eu não conseguia achar a foto para colocar aí, que é o Encontro com a Vida, que é antigo também, bem antigo. Ela fazia terças-feiras Encontro com a Vida e quintas-feiras Revelações do Apocalipse. Batismo da primavera em setembro. Pastor Gerson Santos, que hoje está lá na Conferência Geral nos Estados Unidos, foi em casa preencher a ficha de batismo da minha mãe. Minha mãe tinha decidido se batizar, meu pai não deixou. Ela havia escolhido uma coisa, ele outra. E ele quebrou o pau com o pastor, e ele defendendo a igreja dele, o pastor com amor, com carinho, tentando, né, explicar as coisas ali, não teve jeito. 31 de dezembro de 1981. A minha mãe arruma as coisas dela. Minha irmã também, que na época tinha 12 anos, eu tinha 1 ano e meio. E a minha mãe levanta e chega na sala, e isso meu pai contou depois. E as palavras dele foram o seguinte: a sua mãe tacou o dedo na minha cara, né, baixinha do jeito que era, italiana, ruim de arranjo, e disse o seguinte: tudo que a gente fez hoje, até hoje a gente fez junto. Hoje a gente vai se separar pela primeira vez, porque você querendo ou não, eu estou indo me batizar na igreja adventista. Detalhe, meu pai não sabia o que era igreja adventista, não sabia, ele nunca se interessou em levar minha mãe na igreja. Ele não sabia endereço, não sabia o que era igreja, não sabia nada, nada, nada. Mas a gente acabou de ler ali o seguinte: não fomos nós que escolhemos Deus. Deus nos escolhe para darmos fruto. E para que esses frutos não se percam. E para que tudo que nós pedirmos a Deus aconteça. Meu pai deu um pulo do sofá e falou: então se arrume minha mala que eu vou me batizar também. Mas o homem não sabia nem onde era a igreja. E quando chegou na porta da igreja central em Bragança, quem que estava na porta da igreja? O pastor. Meu pai falou: e agora? Ele contando, né? Pensou em dar meia volta para voltar para casa. Mas ele falou: não, eu cheguei até aqui, eu vou me batizar. Minha mãe chegou e falou para o pastor: pastor, meu marido veio se batizar. Ele coçou a cabeça, falou: o que eu vou fazer com esse homem? Se eu não batizo ele, ele não vai deixar a mulher batizar. Se eu batizo ele, eu vou dar um banho no homem, porque o homem não sabe nada. Mas perdido por um, perdido por 1000. Está aí. E ainda batizou primeiro que a minha mãe ainda. 31 de dezembro de 1981. Mas Deus, Ele escolhe as pessoas para trabalhos específicos. Quando a gente pede algo a Deus, com o coração, com vontade para que aquilo aconteça, Deus, Ele coloca situações no caminho da gente e capacita para que aquilo seja levado adiante. E o meu pai colocou um desejo no coração dele. Primeiro verso da Bíblia que ele aprendeu, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu pai ficou com aquilo na cabeça: mas como é que eu vou fazer isso? Começou a estudar a Bíblia, começou a estudar o Espírito de Profecia, e aí foi. Começou a dar estudos bíblicos. Aí o voto batismal, né, pastor Gerson. E essa família foram os primeiros batismos, 1 ano e meio depois do batismo do meu pai. Essa foto é de comecinho de 83, foram os primeiros frutos depois do batismo do meu pai. E ele seguiu. E aí aconteceu uma coisa interessante. Os frutos, eles não podem se perder. Deus não faz nada pela metade.
Quando você pede para ser usado por Deus, Ele vai te usar. Você pode ter certeza disso. Da forma dele, muitas vezes, no tempo dele, porque as coisas muitas vezes não acontecem no tempo da gente, na forma da gente. Precisa acontecer no tempo de Deus. E a gente não entende, porque a gente é teimoso. Vocês estão vendo aquele senhor preto, de roupa branca ali, bem no começo da foto? Aquele senhor ali era um pastor da igreja Deus é Amor. Ele morava do lado de casa. Ele conheceu meu pai em 83 e começaram a conversar da Bíblia e ele começou a fazer estudo bíblico com meu pai. Essa foto aí é a foto da reinauguração da igreja dele, porque ele era pastor da igreja Deus é Amor, pastor Damião. Ele foi batizado na igreja adventista nesse dia, e essa foto foi tirada no dia que ele trocou a placa da igreja, de Deus é Amor, para a igreja adventista do sétimo dia. E a igreja, hoje é a igreja do Parque dos Estados, lá em Bragança Paulista, inclusive é sede do 2º distrito que foi aberto na cidade. Igreja Jardim das Laranjeiras. Aí eu estou nessa foto aí, segurando o microfone, estou meio de costa ali, com uma cara de quem quer ir lá fora da igreja brincar e não ficar segurando o microfone para alguém tocar violão. Também um outro fruto, alguns anos depois do batismo do meu pai. E eu fico pensando, poxa vida, por que algumas coisas elas acontecem na vida de algumas pessoas e parece que elas não acontecem na vida de outras? Por que certas coisas acontecem num determinado tempo e outras coisas elas têm a aparência que precisariam acontecer naquele tempo e não acontecem? Eu fiquei pensando nisso e eu me lembrei de algumas coisas. Quando meu pai se batizou, ele fez um voto. Mesmo sem saber o que era a igreja adventista, porque o próprio pastor falou que ele foi levado à sala pastoral, e ali foi apresentado para ele, né? O senhor aceita a igreja adventista como a igreja de Deus? Aceito. O senhor aceita os dízimos e ofertas? Aceito. O senhor aceita o sábado como dia de guarda? Aceito. O senhor aceita Ellen White como a profetisa da igreja? Aceito. Meu pai falou, eu aceitei tudo, mas não aceitei por amor a Deus, aceitei por amor à minha esposa, que eu não conhecia nada, não sabia nada. Mas, uma coisa eu aceitei aquele dia. Se é para ser um cristão, eu vou ser de verdade. Se é para Deus me usar, eu vou permitir que Deus me use. Se é para pregar o evangelho, eu vou seguir pregando o evangelho. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas é para o Senhor me usar? Então o Senhor vai me usar. E eu vi na trajetória toda, meus pais já não são vivos mais, meu pai faleceu em 2017, mas eu vi na trajetória toda dele uma pessoa que amou a igreja, uma pessoa que se doou pela igreja, e alguém que não se importou com as consequências. Por que eu falo não se importou com as consequências? Porque muitas vezes, eu falo por mim isso, muitas vezes a gente faz alguma coisa pensando no resultado. Essa família, aqui, aí ó, já errei de novo aqui. Não adianta, eu tenho que ter uma aula primeiro para usar esse negócio aí. Essa família aqui, estava antes ali, que eu disse que foi a primeira família que meu pai batizou, foi uma coisa completamente fora da curva, porque ali está faltando uma pessoa.
que é a Fátima. Irmã, ali tem o pai, a mãe e 5 irmãos. Está faltando uma pessoa, a Fátima. O meu pai estava dando estudo bíblico para Fátima e não para eles. 20 estudos do encontro com a vida. Alguém que entrou na igreja, que mal se acostumou ainda, fazia um ano que ele estava na igreja. Mal havia se ambientado com as coisas, mesmo sedento, mesmo buscando, mesmo querendo aprender, querendo avançar, novo. Criou a expectativa de que, no final da 20ª lição, quando você fosse fazer aquela pergunta, e agora? Você aceita o batismo? A Fátima falou para o meu pai, não. Eu vou continuar do jeito que eu estou, eu não quero me batizar, tio. Meu pai voltou arrasado para casa. Xingando, brigando com Deus, porque ele queria outro resultado. E quando ele chegou na esquina de casa, ele disse que ouviu no ouvido. E algo disse para ele, siga em frente. Ele falou, mas siga em frente como? Siga em frente com o estudo, com a Fátima, ou siga em frente andando? Ele falou, não estou fazendo nada mesmo, vou seguir em frente andando. E foi embora. E chegou numa rua sem saída na casa dos irmãos, dos pais e irmãos da Fátima. E eles estavam lendo a Bíblia e não estavam entendendo nada. Sabe a história do eunuco? A mesma coisa. E o meu pai chega justo naquela hora. Aí, um dos irmãos falou, tio, o senhor que é crente, ajuda a gente a entender isso aqui. Eu não vou me recordar qual era o verso, qual era o assunto. Ajuda a gente a entender isso aqui. Meu pai falou, vocês querem aprender mesmo? Queremos, então segura aí. Voltou em casa, pegou o projetor e começou a dar estudos bíblicos. E pouco tempo depois eles se batizaram. Infelizmente, 2 meses depois que meu tio se batizou, ele acabou morrendo de câncer. Teve um tumor na cabeça e acabou morrendo. As coisas, os resultados, eles muitas vezes não são do jeito que a gente quer. Eles não vão acontecer da forma como a gente quer, nem no tempo que a gente quer. Mas quando alguém se coloca nas mãos de Deus para ser usado, ele tem que deixar Deus usar e a coisa vai acontecer. Tem um texto, vamos ver se eu acerto agora. Aí, já pulou de novo. Não adianta, Ronald. É a oração que está faltando. Vê se você consegue colocar para mim depois da foto da minha família. Vamos ver se vai agora. Aí. Aliás, é o outro ainda. Aí. Quando eu deparei com esse texto, eu fiquei um pouco preocupado. E ali diz o seguinte: todo crente deve estar inteiramente comprometido com a igreja. Olha só. A prosperidade da igreja deve constituir-lhe o primeiro interesse. E a menos que se sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para ela do que para si mesmo, ela passará muito melhor sem ele. Está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. E nessas viagens para Pinda, de ida e de volta, muitas vezes eu me perguntei, o que eu estou fazendo para Deus?
Estou fazendo de todo o coração? Estou fazendo com todas as forças? Ou estou fazendo porque eu aperto o play e a coisa acontece? Eu parei de cantar por causa disso. Eu gravei 3 CDs e viajava. Chegou um momento que eu simplesmente subia, apertava o play e ia. E não faz sentido na vida de um cristão você não sentir aquilo que você faz. Você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você está fazendo. E eu já não, era automático. Quando eu percebi, eu falei, eu não quero cantar mais. No sentido de viajar, eu canto, né? Quando sou convidado, canto na minha igreja, participo, mas da forma como antes, não mais. Estava me fazendo mal. Porque sai daquele foco que a gente estava falando, que foi a promessa que o meu pai fez, foi o compromisso que ele teve com Deus, de fazer tudo com o coração e para Deus. Se eu não fizer de coração, não faça. Se eu não fizer inteiramente ligado à igreja, se o meu interesse não estiver inteiramente ligado à igreja como uma prioridade, se o meu coração não estiver ligado a Deus como prioridade, não faça. Algumas coisas eu escolho. Outras, Deus escolhe. E as que Deus escolhe, Ele não erra, com certeza. Eu não tenho dúvidas de que, mesmo eu passando esses conflitos musicais, Deus me escolheu para cantar, pelas coisas que eu passei. Vocês sabem que eu sofri um acidente, que eu perdi metade do rosto, que o médico falou que eu não cantaria mais, né, que eu fiz 36 cirurgias na cabeça, eu tenho 16 implantes e tantas coisas. Fiquei 4 anos para poder recuperar os movimentos da boca. E o médico falou que você não vai cantar mais. E o fato de Deus ter me dado um dom, depois ter me devolvido, isso mostra para mim, pessoalmente, que Ele escolheu. Ele me escolheu para cantar. Eu nunca tive dúvidas disso. E hoje posso dizer que faço com todo o coração. Embora hoje eu não vou cantar porque eu estou com problema de garganta. Mas faço de todo o coração. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso deixar para vocês aqui, que talvez seja a maior escolha que Deus já fez antes mesmo de nós existirmos, antes do mundo existir. Toda vez que eu olho essa foto, eu lembro de algumas coisas. Meu pai uma vez, e esse tio que morreu de câncer depois do batismo, eles sonharam com a volta de Jesus. Eu nunca tive esse privilégio. Espero ter um dia. E eles disseram que é algo sobrenatural. Deus escolheu isso para nós. Muito mais do que isso. Ele já preparou isso para nós. Mas isso também depende de uma escolha minha. Isso também depende de uma decisão minha. E às vezes, eu fico um pouco preocupado de saber que a gente troca, muitas vezes, a possibilidade de se
se salvar, de estar no céu, de viver uma eternidade, de estar ao lado de Cristo, por coisas muito pequenas. Que às vezes a gente prioriza, que a gente dá prioridade para coisas que não são prioridade. Que a gente se preocupa com coisas que a gente não deveria se preocupar. Quando a gente lê, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas a gente confia no dinheiro da gente, a gente confia nas decisões da gente, a gente confia na inteligência da gente, sendo que a gente deveria de confiar em Deus. A gente deveria entender que Deus nos escolhe. Se Ele nos escolhe, Ele cuida. Se Ele cuida, por que ter medo? Eu quero estar no céu. E quero que você também esteja. Eu quero que o céu seja uma realidade na sua vida. Quando eu voltei lá em Bragança, na Igreja Central, há pouco tempo agora, e vi que alguns dos amigos que cresceram comigo na igreja não estavam mais lá, eu fiquei muito triste. De saber que muitas vezes as escolhas que a gente tem podem parecer alegria, podem parecer prosperidade, podem vir fantasiadas de tantas coisas, mas o final é sempre destruição. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Por que escolher errado? Eu tenho pensado muito sobre isso. E eu espero que a gente possa entregar nas mãos de Deus as nossas vidas, que a gente possa abrir os nossos ouvidos e entender que, mesmo eu sendo errado, pecador, falho, Deus me escolheu para fazer uma obra que é perfeita. Deus me escolheu para salvar. Deus me escolheu para fazer uma obra que os anjos gostariam de fazer. E Ele me escolheu. E Ele escolheu você. E a gente tem uma responsabilidade nisso. Mas a gente não deve encarar só como uma responsabilidade, a gente tem que encarar como um privilégio. Salvar é um privilégio. O céu é um privilégio. Que a gente siga levando Jesus às pessoas. Que a gente siga sendo Jesus para as pessoas. Que a gente consiga, através do que a gente aprende na igreja, do que a gente lê na Bíblia, do que a gente ouve das outras pessoas. Eu não conheço uma igreja que tenha tanta literatura, tanto material para abrir a mente da gente. Eu não conheço uma outra igreja. A igreja adventista, ela dá um alimento fortificado para a gente em todos os aspectos. A gente precisa pegar isso e levar. Nunca foi tão fácil pregar o evangelho. Nunca existiram pessoas tão sedentas por ouvir. A gente precisa fazer. Deus já fez a parte dele. A gente precisa fazer a nossa. Que Deus nos use. Que Deus nos abençoe. Que a gente saiba escolher e que a gente escolha a melhor parte, que é ser Jesus para as pessoas. Que o céu seja uma realidade na vida da gente e que a gente também seja o céu na vida das pessoas. Se for para ser na vida de uma pessoa, que a gente seja. Se for para ser na vida de mais de uma pessoa, que a gente seja. Mas que a gente seja o céu para alguém.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pelas boas condições que nós temos de te louvar, num lugar agradável, confortável e em liberdade religiosa. Nós sabemos que existem tantas pessoas, Pai, com sede de aprender. Nós sabemos que através da Tua palavra existe a garantia de que o Senhor escolheu a cada um de nós para fazermos esse trabalho, que além de escolher, o Senhor capacita a cada um de nós. Usa-nos, Pai, que nós possamos realmente ser portadores dessa boa notícia do Evangelho para essas pessoas, que nós possamos ser Jesus para essas pessoas e que a salvação possa alcançá-las. Esteja com cada um de nós, também nos convertendo a cada dia, modificando aquilo que precisa ser mudado, que nada impeça, Pai, nós de estarmos mais próximos de Ti, de estreitarmos esse nosso relacionamento contigo. Dá-nos agora um retorno para os nossos lares, com a proteção dos Teus santos anjos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.